Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui numa jornada, uma pegada forte, das marcas que identificam a chamada para a pregação do Evangelho. Nós chegamos na marca número 6, uma forte confirmação de outros. Vamos recapitular as marcas. As marcas estão aí no canal, ok? Vamos lá, vamos recapitular. Olha aí. Primeira marca que nós tratamos, uma paixão ardente por pregar. Segunda, uma notável capacidade de ensinar. Terceira, um evidente crescimento na piedade. Como desdobramento da piedade, nós destacamos aqui o viver uma vida exemplar e o discernindo a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma forte confirmação de outras pessoas. Tá ok? Vamos lá então, uma forte confirmação de outras pessoas. Bom, é importante que outras pessoas observem em você essa chamada, né? É importante que outras pessoas digam, olha, eu creio que você foi chamado para isso. Eu creio que Deus tem te separado para essa obra. Tá? Eu passei por essa experiência de ter vivido isso pessoalmente e ter um pastor que disse, olha, acho que você deve continuar. Eu vou te ajudar a te estruturar o teu ministério. Então, isso deve ser algo perceptível internamente e externamente através de terceiros. Essa convocação divina deve ser afirmada não só por quem é convocado, mas por aqueles que observam a nossa vida e reconhecem os nossos dons. Nós não dizemos que a pessoa tem que todas as pessoas que fazem teologia, por exemplo, são vocacionadas. Isso não é verdade. Mas claro que pessoas vocacionadas devem se dedicar aos estudos. Até mesmo para ensinar a outros. Elas devem se inteirar da verdade, para que possam clarear essa verdade na vida de outras pessoas. Então essa forte confirmação de outras pessoas é importante. 1 de Timóteo 3,10, Paulo diz isso, por exemplo, aos diáconos. Estes homens também devem ser primeiro ser provados. Né? Isso significa que uma pessoa deve ter a oportunidade de servir e ser examinada por outros antes de ser confirmada a um ofício da igreja. Na igreja que eu pastoreio, a gente faz isso num processo de mentoria. A gente faz esse processo de mentoria por 2 anos. 2 anos. Então a gente tem pessoas que a gente identifica e passa pela mentoria da mesma forma. E tem outras pessoas que dizem e também passam pela mentoria. Claro, se forem pastores, tem que passar por todo um processo de seminário, coisa e tal. Se for para a questão do presbiterato, não exige um presbítero, não exigimos deles que eles sejam formados em teologia, mas eles passam por disciplinas teológicas, né? Passam por disciplinas teológicas e recebem um treinamento muito apurado, teologicamente falando. Aos pastores, nós temos uma exigência maior de seminário. Então nós caminhamos com essas pessoas. E algumas a gente identifica, pois esse cara não tem chamada para ser pastor. E já aconteceu de eu chegar para uma pessoa, gentilmente dizer, olha, não estou identificando em você uma chamada pastoral. Eu não vou te indicar. E a pessoa ficou nervosa e coisa e tal. Isso acontece. Mas nós precisamos identificar aqueles que servem. E esses que servem devem ser examinados por outras pessoas antes de serem empossados a um ofício. Isso vale para o ministério do púlpito. Antes de ser confirmado, a pregação dessa pessoa também deve ser testada. O que os outros percebem em nossas tentativas de ministrar a palavra é muito importante. Isso pode soar negativamente para quem é examinado, mas isso aí pode ser um livramento para aquela pessoa. E é um livramento. Às vezes você pode lidar também com pessoas extremamente vaidosas. As pessoas que são vaidosas nessa área
Elas estão sendo testadas ali e elas às vezes estão insistindo em algo que não é para a vida delas. E se você fala, olha, isso não é para você, essa pessoa pode vaidosamente insistir e seguir o rumo dela, né? E dar com burros na água, porque ela vai estar lutando contra algo que não é para ela. Infelizmente, isso pode acontecer. Então, um chamado para um ministério de pregação deve ser reconhecido pela liderança da igreja, né? E, consequentemente, essas pessoas, elas servem e depois elas devem ser enviadas de alguma forma. Isso deve ser entendido dentro de um processo de comissionamento de uma igreja enviadora. O primeiro passo é fortalecer aquela pessoa no contexto de uma igreja local, até mesmo para ela entender como é que funciona toda a dinâmica e a prática da vida do pregador. O apóstolo Paulo escreve exatamente sobre a consequência final de alguém que nós identificamos como chamado. Essa pessoa é enviada. Romanos 10, 13 ao 15 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele a quem não ouviram? E como eles vão ouvir sem um pregador? Como eles pregarão a menos que sejam enviados? Então, ao enviar qualquer pregador, os líderes espirituais da igreja, seus pastores, presbíteros, devem primeiro examinar essas qualificações de caráter e dons espirituais. Eles devem afirmar a validade do seu chamado de Deus e testar a integridade, tanto da vida quanto da sua dedicação doutrinária, né? Aquilo que a gente já discutiu nos outros vídeos, tratado nas cartas de Paulo, sobre o ensino e a defesa do Evangelho, né? A capacidade de ensinar e a capacidade de defender em caso de ataque. Então, aqueles que passam por essa avaliação, eles, consequentemente, devem passar por essa imposição de mãos para validar o que Deus está fazendo em suas vidas. É o que 1 de Timóteo 4,14 vai nos ensinar. E então são enviados para proclamar a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Ok? Bom, isso acontece em alguns meios e deve continuar acontecendo. Não existe uma única fórmula para que isso aconteça. O importante é que no processo da identificação da nossa vida como proclamador do Evangelho, não somente nós tenhamos essa convicção, mas pessoas que estão ao nosso redor a tenham de igual forma, né? Então, eu lembro muito bem do pastor que disse para mim, que me conduziu e falou, olha, eu vou te ajudar. Eu lembro disso. Eu lembro qual foi o pastor que fez isso por mim. E sou grato à vida dele por isso. Ele andou comigo um tempo e disse, eu vou te indicar. Nós precisamos de alguma forma ter alguém externamente para dizer, eu vou te chancelar. Eu identifico em você alguém que foi chamado. Okay? Isso acontece em variadas épocas. Geograficamente, a forma como isso acontece, isso varia bastante, mas é importante que isso aconteça de alguma forma. Você tem sido examinado? Essa é a pergunta que eu faço. As pessoas que estão ao seu redor tiveram a oportunidade de te examinar? Eles avaliaram literalmente suas qualificações para o ministério? Isso foi confirmado diante da igreja? Isso tudo é muito importante. Isso tem o respaldo de todo o Novo Testamento. Tá bom? Bom, espero poder ter te ajudado. Amanhã nós continuaremos na 7ª marca e eu creio que vai ser abençoador para a sua, para a minha, para as nossas vidas. Dê um like nesse vídeo se você gostou. Ative o sino, se inscreva no canal para você receber as notificações. Deus abençoe você profundamente
Um grande abraço do Michel Augusto. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.